Graça e paz, amado, querido irmão em Cristo. Aqui quem vos fala é a apóstola Geis. Este é um ano de vitória e de multiplicação de aliança. Para estabelecer essa aliança, este ano você vai iniciar o ano trazendo na presença de Deus a sua primícia. Segundo a palavra de Deus em Êxodo 34, 26 e 27, você vai abrir. Você vai compreender aquilo que o Senhor estabeleceu, em nome de Jesus. Você tem que compreender que você separa o teu melhor e você se coloca no altar e diz: Senhor, eu estou declarando o meu melhor, o meu primeiro, o meu princípio, o meu começo é todo teu. E eu trago aqui na sua casa, segundo o que o Senhor me ensinou. Eu faço uma aliança eterna e eu declaro: tudo que é meu, o meu primeiro, é teu. E eu sei que a partir desta minha aliança, o Senhor virá e trará as bênçãos sobre a minha vida. Satanás será retirado e o poder de Deus vai se multiplicar. Anos de 2024, então, será um ano de bênçãos e de conquistas. Isso é para você que é fiel. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Não é fácil. Porque o coração do homem é enganoso. E muitas vezes tem outras coisas que ocupam o centro do nosso ser. E nós temos que colocar diante do altar tudo. Se não tiver tudo na presença do Senhor, na verdade, não teremos o que Deus tem para nós. Só existe uma forma de nós alcançarmos a sua promessa, quando Cristo for o centro da nossa vida. Igreja, eu quero cumprimentar a cada um que está aqui conosco. Eu quero declarar as bênçãos do Senhor para você. Também queremos cumprimentar, em nome de Jesus, a todos os que estão conosco e que vieram participar dos nossos cultos pela internet. Que você possa ser fortalecido e abençoado também. Fique até o final. Teremos hoje muitas e muitas bênçãos especiais para abençoar a sua vida. É importante que quando você entra e participa do culto, que você fique até o final. E que você entre com o coração aberto na presença de Deus. Então, eu te convido para você agora orar e pedir: Espírito Santo, fala comigo nesta hora. Eu quero ouvir a tua voz. Fala com Deus. Vem. Fala comigo.
Pai, em nome de Jesus, sela agora este ambiente com o fogo do Espírito Santo. Senhor, essas paredes todas cheias de fogo, em nome de Jesus, Pai, o piso, que suba o fogo e cele, feche este lugar, que o teto seja aberto e que desça unção sobre nós, em nome de Jesus. Fala conosco, estamos abertos para te ouvir, agora, em nome de Jesus. Fala agora comigo, agora. Fala comigo. Estamos iniciando um novo ano. Estamos no primeiro mês do ano de 2024. Quando nós começamos a olhar para as notícias, nós já vemos que muitas coisas já começaram a acontecer, algumas tristezas, e nós sabemos que os tempos são ruins, e precisamos nos fortalecer. É tempo de colocarmos as nossas vidas no altar e colocarmos a Deus como primeiro, como primícia, em nome de Jesus. Queremos declarar, Pai, estamos aqui para consagrar toda a nossa vida diante de Ti. Por isso eu quero que você que está aqui, você que está conosco pela internet, possa colocar a sua vida no altar e estabelecer aquilo que Deus tem para ti este ano. Não sei o que vai acontecer, mas nós queremos colocar diante do teu altar tudo que nos diz respeito. Independente do que acontecer, a nossa aliança é com o Pai. Cuida de nós. Mas nós começamos o ano, os nossos primeiros frutos, queremos dar a Ti. Tudo que nós produzirmos, em primeiro lugar, nós queremos dar a Ti. Se nós tivermos os lucros, esses lucros são Teus. E todas as coisas que nós vivermos, nós estamos dando e começando na Tua presença. Em nome de Jesus, receba, Pai, a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus se preocupa primeiro com a vida, com o sacrifício que eu faço a Deus. Aleluia. Glória, domínio a Ti, a Deus, Rei dos Reis.
Obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu primeiro, mas nós queremos também nos doar primeiro, nos entregar. E neste primeiro mês das primícias, queremos profetizar que a nossa vida pertence a Ti, e tudo que nos diz respeito é Teu. Faça uma aliança eterna com Deus, em nome de Jesus. E eu te convido para você fazer uma oração agora comigo, em nome de Jesus. Fala assim: Deus Pai, eu estou diante da Tua presença agora para declarar que eu tenho aliança eterna com o Senhor, e eu entrego toda a minha vida diante de Ti. Tudo que é meu primeiro, eu entrego a Ti. Eu quero declarar que nada será mais importante na minha vida do que o Senhor. Por isso, nesse início de ano, eu tenho este começo diante de Ti. Por isso, ensina-me a andar contigo. Ajuda-me a quebrar todos os valores que são falsos e que eu quero estabelecer os verdadeiros valores. Por isso, fala comigo. Estou aqui para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas, glorifica o nome de Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero dizer que você tem a oportunidade, como filho do Deus vivo, de participar alegremente da oferta da sua vida. E você tem a possibilidade de chegar, conforme Ele estabeleceu, no altar do Senhor. E você pode vir aqui e trazer e ofertar e dar o teu melhor. Nós temos ensinado que quando nós ofertamos na presença de Deus, nós temos que ter alegria, e nós não temos que ficar pensando: Senhor, eu estou dando, mas e aí? Será que se eu der vai me faltar? Será que eu terei dificuldade financeira em alguma área? Eu vou dizer, se você entregar e confiar, Deus abre outras portas. E Deus te sustenta. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele multiplica e abre portas novas. Coisas que você nem imagina. Ele te dá o melhor. Quando você vem despreendidamente, confiadamente, sabendo que Deus é o Deus que supre. Mas, se você vem com medo e temor, você não vai alcançar o propósito que Deus tem. Porque a palavra de Deus diz que eu venho com coração, com o meu coração confiante, como primícia na presença de Deus. Eu trago alegremente, sabendo que é Ele que vai suprir a minha história, as minhas necessidades, a minha vida. E toda vez que eu planto no Senhor, Ele traz multiplicado na minha vida
Isto é Ele que nos ensina. Você está plantando no terreno fértil. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Queremos agradecer porque é um privilégio que nós temos, Pai, de estarmos te obedecendo e ofertando na Tua presença, diante de Ti, o Criador, o Senhor, o Rei dos Reis, o dono da terra, aquele que nos fez, que nos criou. Oh Pai, é para Ti que nós estamos ofertando, e por isso estamos alegres, e por isso estamos aqui diante de Ti. Receba, Pai, oh Deus, o nosso melhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Dá mais uma vez salva de palmas. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu te convido, igreja, para você se assentar agora. E nós vamos trabalhar a palavra do Deus vivo. Nós vamos ouvir um pouco. Estamos neste mês tão importante, que é o Mover Abraão. E nós vamos entender por que Abraão. Mas, antes de nós entendermos um pouco sobre a vida de Abraão, porque foi Deus que chamou Abraão. Foi através da vida de Abraão que Deus separou um povo, gerou e formou uma nação. Mas nós vamos ouvir um pouco sobre o que seria primícia. Onde Deus está em nossas conquistas diárias. Será que Deus se preocupa com as nossas conquistas diárias? Temos transformado em reconhecimento, em honra, tudo aquilo que nós temos recebido de Deus? Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9 e também versículo 10, nós lemos o seguinte, você pode acompanhar na sua Bíblia, amém? Em nome de Jesus, diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Se nós amamos alguém, como nós amamos o Senhor, Ele está nos ensinando uma forma de nós honrarmos ao Senhor. E aqui está dizendo que nós devemos trazer ao Senhor as primícias. O que significa então as primícias? Quando nós temos uma plantação, aquela plantação vai começar a produzir frutos, e nós vamos separar daquela plantação os primeiros frutos, ou o primeiro fruto, as primeiras produções, e depois que nós vendermos, nós vamos ter o primeiro lucro, e vamos nos alegrar, e vamos ter os primeiros frutos, os primeiros sentimentos, as primeiras alegrias. E vamos ter os primeiros efeitos, as primeiras consequências. Isto significa primeiros frutos, e significa a primícia do que nós estamos recebendo.
Então, quando nós plantamos, nós recebemos, nós olhamos para uma árvore de frutas e nós olhamos, olha, esta árvore, que fruta linda! E nós tiramos aquela fruta, a primeira fruta, e nos alegramos. Assim, nós precisamos de pensar, essa primeira fruta eu vou entregar ao Senhor. Você está entendendo? Porque Ele merece o meu melhor. Quando eu começo a trabalhar e no emprego, eu posso separar o meu primeiro trabalho ou o meu primeiro salário. Aquilo traz uma alegria. Eu falo, Senhor, eu vou separar algo melhor e eu vou ofertar ao meu Deus. Amém? Por isso se chama a primícia da minha renda. A palavra de Deus diz que quando eu me alegro e agrado do Senhor e reconheço que Deus foi o que? Grandioso e me abençoou de me trazer este fruto. A palavra de Deus diz que Deus vem e me abençoa. E Ele diz o que? Ele traz uma bênção. E se encherão de fartura os teus celeiros. Mas se eu sou egoísta e não agradeço e não tenho gratidão por aquilo que eu recebi, eu também não terei os meus celeiros cheios de bênção. Então, gente, é dando que se recebe. Nós temos que entender os princípios de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, 7 e 8, diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, não com o quê? Nem o quê? Por tristeza. Por que eu estou dizendo por constrangimento? Tem pessoas que começam a vir para a igreja e começam a frequentar a igreja e descobrem que o Senhor ensina a importância de dar dízimos e ofertas. Dízimo é 10% daquilo que eu recebo, eu entrego a Deus, e oferta é além do dízimo. Eu sempre digo o seguinte: dízimo é quando eu trago ao Senhor o dízimo, 10% é para manter aquilo que eu já tenho. Oferta é quando eu quero ampliar a minha tenda, eu quero alcançar além daquilo que eu já tenho. Então a oferta é para multiplicar a minha fazenda. Amém? Então aqui diz, eu preciso de pensar, eu posso estar, mas a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que dar dízimo. Mas eu tenho tantas dívidas, eu tenho tantas batalhas, então eu vou até dar, mas eu sempre fico com aquilo dentro de mim, uma preocupação. Eu vou dar, mas isso vai me fazer falta, isso vai ser um peso, eu não posso, eu tenho tantas contas, dificuldades, eu não poderia dar. E eu dou por constrangimento, e às vezes dou uma vez e outra vez não dou, um mês eu dou, outro não dou, eu tenho contas para pagar. Eu quero dizer uma coisa: quando você tem no seu coração desprendimento e entende que Deus é dono do ouro, da prata, de tudo, do ar que você respira, se Deus tirar o ar, nós explodimos. Nós só temos capacidade de trabalhar, nós só temos capacidade de viver aqui na terra porque Deus nos dá o ar, nos dá a capacidade de vivermos aqui na terra. Tudo pertence a Ele, você pertence, nós pertencemos a Deus. Então Ele só pede 10%, Ele podia pedir muito mais. Agora eu quero dizer, por que Ele pede?
Porque o propósito maior de Deus, em primeiro lugar, é que a igreja seja estabelecida. E através da igreja existe a possibilidade de a palavra ser ensinada e eu posso conhecer as Escrituras e conhecer a vontade do Pai para andar nos seus caminhos. E outra coisa, por que é importante eu aprender a dar o dízimo? Tem gente que não entendeu ainda. Onde está o teu dinheiro? Está o seu coração. Quando eu consigo dar o dízimo a Deus, isso é muito importante. Eu estou desprendendo e declarando: Deus, não sou eu, com as minhas forças, que vou cuidar do meu dinheiro e da administração da minha vida. Eu estou dando porque eu sei que com esse 90% que eu tenho, o Senhor vai me auxiliar na minha administração. E se o Senhor me auxiliar na administração, as coisas vão dar certo. E eu estou mostrando a Deus que eu confio no Senhor. Então, gente, é muito importante eu ter esse entendimento. E aqui diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Agora, primícia é o quê? É uma oferta de gratidão. A primícia é além do dízimo, é além da oferta, é algo a mais, é algo que eu dou no início do ano, é uma oferta além que eu vou declarar a Deus: Deus, eu vou dar algo especial ao Senhor, para dizer: toda a minha vida pertence ao Senhor. A palavra de Deus diz: a festas das primícias, a festa das primícias era uma festa das grandes festas celebradas por Israel. Você sabe que as datas das festas era o calendário estabelecido pelo povo de Israel? Nós não utilizamos o calendário do povo de Israel. Nós utilizamos o nosso outro calendário, amém? Mas esta era uma festa ordenada por Deus, que deveria ser observada anualmente, uma vez por ano. Êxodo 23:19 diz: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Também, Êxodo 23:16. Também guardarás a festa da cega e das primícias do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Igualmente guardarás a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho. Eu vou explicar algo que nós temos que entender. Reconhecimento que o primeiro lugar na minha vida é do Senhor. O primeiro lugar na minha vida é do Senhor. É tudo que tenho, não importando o que custa. Eu estou trazendo entendimento. Agora nós vamos falar sobre Abraão nestes dias. Agora eu vou falar. Abraão fez uma aliança com Melquisedeque, rei de Salém. Ele teve uma aliança, ele fez então uma ceia
com Melquisedeque, que é o tipo de Jesus Cristo. E quando ele terminou essa aliança, foi ali que a aliança foi estabelecida, aonde Abraão foi separado para iniciar uma nação. Ele vinha de um povo pagão. Ele não era um povo de Deus. Ele era vinha de Ur dos Caldeus. Era um povo pagão. Ele foi separado por Deus quando ele fez a aliança em Ur dos, com Melquisedeque. E Melquisedeque fez uma ceia. E aí a palavra de Deus diz: e então Abraão deu o dízimo de tudo o que ele tinha. Ele era um homem muito rico. Ele deu o dízimo ao Senhor. A aliança, o dízimo, é uma confirmação da aliança que eu faço com Deus. Deus diz: vou cuidar de você. Faço uma aliança que significa o quê? Aquilo que nós aprendemos fazer, o quê? A ceia. Ele fez a ceia com Melquisedeque, o tipo de Jesus Cristo. Amém? E aí, como confirmação, quando duas pessoas se casam, uma vai ter que dar uma parte, a outra da outra. Existe casamento só de um lado? O casamento, os dois precisam de confirmar. E eles usam uma aliança de confirmação. Eles fazem o que? Assinam um documento, e os dois vão trabalhar em equipe para o futuro. A palavra de Deus diz que Deus vai dizer: vou cuidar de você, e como confirmação da sua aliança, e que você faz parte do que? Desse casamento estabelecido com Deus, Deus diz: então você me dá o dízimo. Então o dízimo é o quê? A confirmação da aliança, do relacionamento que você estabelece com Deus. Vocês estão entendendo a seriedade? Não é lei. O dízimo veio antes da lei de Moisés. A lei é depois. O dízimo é um estabelecimento de uma aliança de compromisso, como de casamento, de Deus com o homem. Isso é muito importante a gente entender. Abraão, para confirmar, depois de Melquisedeque, e para confirmar, ele deu o seu ídolo. Nós vamos falar isso. O ídolo de Abraão era o quê? O seu filho Isaque. Nós temos ídolos. Abraão verdadeiramente só teve uma experiência profunda com Deus quando ele entregou o seu ídolo a Deus. E o seu ídolo que ele entregou a Deus foi Isaque. Vocês vão entender isso hoje, em nome de Jesus. Amém? José foi para a prisão para não pecar. Ele teve aliança com Deus para não pecar. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego foram lançados na fornalha por não se prostrarem diante dos deuses. Os apóstolos foram presos, açoitados, porque importava antes obedecer a Deus do que aos homens. Em todos os relacionamentos com Deus, algo você terá que renunciar. Não existe relacionamento e aliança com Deus sem negar um ídolo ou algo que se tornou mais importante na sua vida. Então nós precisamos de entregar o dinheiro. O mais que é muito importante.
Porque sem dinheiro nós não podemos sobreviver. E é muito importante nós termos esse entendimento. Agora nós vamos falar formas de honrar o Senhor com as nossas finanças. As primícias, diz o Senhor, atraem bênçãos sobre o nosso lar. Se nós damos um dízimo uma vez, outra vez não, de vez em quando, ou damos uma oferta de vez em quando, não vale nada. Não vale. Por que não vale? Deixa eu explicar. Não é por causa de Deus somente, é por causa de Satanás. A única forma de Satanás não ter acesso à sua vida é quando houver obediência completa. Se você dá o dízimo esse mês, no outro mês não dá, Satanás tem acesso. A Bíblia diz que existe um demônio especializado em fazer confusão e roubar a tua vida financeira. Este demônio se chama devorador. A Bíblia o chama de devorador, ele é o roubador. E ele tem direito de entrar e tirar a sua finança e a sua vida. Ele te tira através de uma doença, através de um carro que quebra, de uma situação, e você recebe o dinheiro e o dinheiro sai pela culatra e você não consegue resolver e você não consegue viver, o dinheiro não rende. Porque o devorador está em ação. Quando você é fiel, Satanás é obrigado a sair. E ele não pode agir. Porque aí Deus tem o direito de agir na vida daquela pessoa. Amém? Ezequiel 44, versículo 30, diz assim: igualmente, as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão para os sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para fazer repousar uma bênção sobre a vossa casa. Eu vou trazer também um princípio esclarecido que Deus fala. Você sabia que o sacerdote, o líder que cuida da sua igreja, se você o abençoa como uma primícia, por isso existem muitas igrejas que dizem assim: você pode dar uma primícia para o ministério e uma primícia específica para a sua liderança. Você pode escolher dar para uma igreja, para a sua liderança. Isso não é algo que o homem estabeleceu, foi Deus que estabeleceu. Você pode escolher, a Bíblia fala assim. Sabe? Existem igrejas que fazem essa separação. Você vai dar, não, eu vou dar para o meu sacerdote. Não, eu vou dar para a igreja. É bíblico. Você receberá sobre você bênção sobre a sua casa. Isso é a palavra de Deus. Os dízimos atraem a proteção do próprio Deus contra, então, o devorador. Em nome de Jesus. Malaquias 3:11 diz assim: também por amor de vós. Então, por amor e obediência, diz o Senhor, né? Repreenderei o devorador, e ele vos destruirá os frutos da vossa terra. Nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos exércitos. As ofertas é outra coisa. Uma coisa eu estou esclarecendo, que são duas coisas diferentes. Dízimo é 10% dos meus rendimentos. Ofertas é além do dízimo. São duas coisas, a Bíblia especifica. As ofertas atraem uma colheita proporcional à oferta que é
trazida no altar. 2 Coríntios 9:6 diz, mas digo isso, aquele que semeia pouco, isso aí nós sabemos, é o que a palavra diz, pouco também se fará. Aquele que semeia em abundância também se fará. Êxodo 13, versículo 14 e 15, amém? E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que é isto? Responder-lhes-á, o Senhor com mão forte nos tirou do Egito, da casa da servidão. Versículo 15, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os primogênitos dos homens, como os primogênitos dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, mas a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. O Senhor tem um princípio. Sempre é primeiro. Sempre é primogênito. É muito importante primeiro, porque eu preciso me doar como primeiro ao Senhor, e tudo na minha vida, o primeiro é Deus. Tudo na minha vida, o mais importante, o primeiro é a Deus. Porque eu não posso repartir a glória que tem que ser a Deus com nenhuma outra coisa. A glória é para Deus. A glória é para Deus e para o meu trabalho. A glória é para Deus e para o meu filho. A glória é para Deus e para o meu sonho. A glória é para Deus e para o meu esporte. A glória é para Deus e para mim também. Nós temos muitas coisas que se tornaram tão importantes na nossa vida quanto Deus. E aí eu não recebo nada. Deus não vai repartir a sua glória com nada na nossa vida. Primeiro é Ele. Isso nós temos que compreender. Se Ele não for o mais importante, eu não recebo. Porque eu posso enganar as pessoas, mas eu não consigo enganar a Deus. Porque Deus é um Deus de primícia. É um Deus do primogênito. E Deus, em Gênesis 1, no versículo 1, diz, no princípio, no início, no primeiro, Deus criou os céus e a terra. Em Deuteronômio 26, 1 e 2 diz, também quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança e a possuíres e nela habitares, eu vou trazer para o dia de hoje. Quando você se converter, quando você aceitar Jesus, porque para a nossa vida é aceitar Jesus. Versículo 2, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que trouxeres da terra, que o Senhor teu Deus te dá, e as porás num cesto. Irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Naquela época eles trabalhavam no campo, e eles pegavam um cesto com os primeiros dos frutos, e eles traziam na igreja, e ofertavam ao Senhor. Então, tudo para que eu receba o meu salário. E quando recebo o meu salário, nós temos que ter um princípio na nossa vida. Eu não recebo o meu salário e corro no banco, pago minha conta de luz, minha conta o meu aluguel e tudo. E depois eu pego e falo assim, agora eu vou ver o que sobrou, vou ver se vai dar para pagar o dízimo e vou levar na igreja. Não! Primícia é do Senhor. Quando eu recebo o meu salário, eu pego todo ele, põe em cima da mesa e eu reparto. Primeiro eu tiro 10% e ponho no envelope.
e digo: Senhor, eu consagro a minha primícia ao Senhor. Depois que eu separei o dízimo, aí eu pego e eu falo: Senhor, agora eu vou pagar isso, eu vou pagar meu aluguel, vou pagar isso, vou pagar isso. E se não der? Senhor, não deu para pagar tudo dessa vez, mas eu vou colocar em primeiro lugar ao Senhor. E mesmo que se não der para pagar as outras coisas, você não pagaria de qualquer jeito. Você não vai pagar dessa vez. Mas você vai pagar aquilo que você consegue. No próximo mês, mais um pouco. No próximo mês, a tua fidelidade vai fazer com que passo a passo as coisas sejam restauradas. E daqui a um tempo você vai falar: olha, o dinheiro está dando para tudo, porque a tua fidelidade vai fazer com que tudo se resolva e a sua vida vai fluir. Porque se for primícia para Deus, as outras coisas serão abençoadas. Mas você tem que ter o primeiro a Deus. Isso é princípio. Nós temos que ter esse entendimento. Números 3:13 diz: Eu mesmo tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas são meus. Por quê? Todos os primogênitos são meus, no dia em que feri a todos os primogênitos na terra do Egito. Santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais, meus serão. Eu sou o Senhor. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? A primícia santifica a vida da pessoa. A primícia abençoa toda a minha produção. A primícia abençoa o meu salário, multiplica. Se a primícia deve ser santa e separada para Deus, significa que os 90% serão abençoados, porque a primícia você conseguiu ofertar e entregar. Você está declarando que todo o teu dinheiro está sendo entregue ao Senhor. Todo o restante do que eu conquistei vai se tornar abençoado e vai multiplicar e render mais por causa da fidelidade. E você, porque entregou a primícia, vai ter temor diante de Deus para saber escolher o que você vai gastar ou não, porque nós temos outros espíritos que fazem com que eu me perca na minha administração. Tem gente que ganha o salário e que não sabe administrar. Aí está com aquele dinheiro e aí pensa: está andando pela rua e vê uma roupa bem chique na loja. Sabe que tem as dívidas para pagar, mas amou aquela roupa, esquece das dívidas e vai lá e gasta e com coisas fúteis e que não eram tão importantes. Aí depois chega em casa e fala: agora não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. Por quê? Consumismo. Falta de administração. Eu fui o quê? Fútil. Porque eu ir numa loja e comprar um vestido traz satisfação emocional para preencher a minha alma. Sabia disso? A minha alma não tem que ser preenchida por coisas. Eu preciso de preencher com Cristo. Eu vou comprar uma roupa quando eu tiver realmente necessidade. Eu quero dizer, às vezes a gente usa coisas e gasta em coisas. Eu vou no supermercado, eu vou dizer, às vezes eu vou no supermercado com fome. Já ouviu uma coisa dessas?
E eu chego no supermercado e estou com fome. E aí, tudo que eu vejo, eu quero. E tem oferta disso, tem oferta daquilo. Vou aproveitar essa oferta, vou aproveitar aquela oferta. E quando eu chego, tem muitas coisas para eu gastar. Mas não era necessário. Mas eu estava com fome, os meus olhos foram tão grandes que eu gasto além do que eu poderia. E isso atrapalha na minha administração. Então, ele não vai no supermercado quando estiver com fome. Se for possível, faz uma listinha do que você precisa. E cuidado com essas grandes ofertas aí, porque muitas vezes está aí roubando o direito de você ter uma vida abençoada. Vocês estão entendendo? Então, vamos entender. Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Entenderam? Vocês estão entendendo que é muito importante nós termos prioridade nas coisas de Deus para as nossas vidas? E deixa eu dizer, a gente está iniciando um ano. Quando a gente começa um ano, a gente vai fazer uma aliança com Deus. E quando a gente faz uma aliança com Deus, a gente vai estabelecer, Senhor, eu vou estabelecer uma primícia. Eu vou separar algo novo para consagrar a Deus. Mas, antes de estabelecer essa primícia, eu vou precisar de limpar o meu coração de todas as coisas que estão impedindo com que eu tenha uma vida abençoada. Então, nós estamos no mover Abraão, e eu quero trazer agora para você o texto da palavra de Deus, que você vai ler comigo. Amém? Nós vamos ler o livro de Gênesis, no capítulo 22. E nós vamos ver essa história e vamos entender. Nós precisamos de entendimento do que é a primícia. Então, existe dízimo, existe oferta e existe primícia. Quando eu entro num emprego que Deus me deu novo, eu posso tirar uma primícia para abençoar, para receber as bênçãos do Senhor naquele novo emprego. Em nome de Jesus, eu estou consagrando este lugar a Deus, colocando este lugar diante do altar, para que eu possa ser abençoado por aquele emprego que eu estou agora. Isso em qualquer área na minha vida. Amém? Então, agora nós vamos começar a ler, e você vai me acompanhar. Gênesis 22. Nós vamos ver algo sobre Abraão. Versículo 1 diz assim: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhes respondeu: eis-me aqui. Nós vamos começar a caminhar na história de Abraão durante esses dias. E nós sempre ouvimos falar muitas coisas boas a respeito da vida de Abraão. Abraão foi o pai da fé, foi o início de tudo, que começou uma nação, porque Deus separou Abraão para iniciar o povo de Israel. Mas, para que Abraão se tornasse o pai da fé, ele precisou de ser retirado da sua terra
de Ur dos Caldeus e ser levado para uma outra terra. E nesse processo dele ter saído de Ur dos Caldeus para ser levado para a terra de Canaã, ele foi forjado por Deus, porque Deus necessitava mudar a cultura de Abraão, tratar no seu caráter, tirar o que Abraão conhecia, mudar os conceitos e os valores, para que ele pudesse ser o pai de uma nação que tivesse o coração de Deus. Para quê? Para que através da nação separada que Deus iria criar, pudesse ser uma nação que fosse segundo o coração de Deus, para gerar através dessa nação o Messias. Não tinha como gerar o Messias se não fosse uma nação preparada e separada por Deus. Então Deus tirou um homem de uma nação pagã, começou a preparar este homem. E nessa trajetória nós vamos ver quantos erros e quantos, porque Abraão era um homem almático. Ele agiu impulsivamente por alma, até que ele chegou nesse momento aqui do capítulo 22. Então nós vamos para o final, aonde Abraão se tornou o pai da fé. E depois nós vamos ver passo a passo para entender por que Deus chegou nesse ponto. Por que foi necessário Deus levar Abraão até esse capítulo 22. Amém? Então vamos lá. Aqui Deus levou Abraão à prova. E Abraão, ele era um homem sensível. E ele permitia que Deus falasse com ele. E ao mesmo tempo, Abraão, além de permitir que Deus falasse com ele, Abraão, ele se tornou um homem ensinável. Você é uma pessoa ensinável? Eu digo, muitas pessoas chegam na igreja e já são um copo cheio. Eu vou dizer, se nós chegarmos na igreja aqui, eu tenho água. Eu estou tomando, está esvaziando o copo. Mas se eu abrir uma torneira aqui, nesse copo aqui só tem um pouquinho de água que foi tirado. Vai caber muito pouco. Mas, para que esse copo se enche de uma água muito limpa, precisa de derramar tudo que tem dentro. Abraão permitiu retirar tudo que ele conhecia de valores, de conceitos e de ideias e de princípios e de filosofias. Para quê? Para que ele aprendesse do zero. E vocês têm que entender, ninguém que chega na igreja pode chegar de copo cheio de filosofias. Você não pode chegar aqui e julgar e interpretar o que está sendo ensinado. Você tem que chegar aqui de coração aberto e estar pronto para aprender o que está sendo ensinado. Senão você não vai receber nada. Se você chegar de copo cheio, não tem espaço para aprendizado. Você precisa de chegar com o copo vazio, pronto para aprender mais. Amém? Mas Abraão, ele era ensinável. Ele permitia ser ensinado. Tanto que quando Deus falou, Abraão foi posto à prova e Deus disse. E ele lhe respondeu, eis-me aqui. Ele estava pronto para ouvir. Aí acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu quero dizer que nós vamos ver um pouquinho sobre a cultura de Abraão, a cultura de Ur dos Caldeus
E a cultura de onde ele veio, eles tinham lá um templo de 7 andares, era o único prédio gigante construído naquela região. Todas as casas tinham 2 andares. E lá eles faziam sacrifícios, eles ofertavam aos deuses, e eles faziam, naquele templo, eles faziam sacrifícios e ofertavam os filhos a Moloque. E eles davam os filhos a Satanás e ofertavam ao diabo. Abraão já estava acostumado, na cultura de onde ele veio, que eles tinham o hábito de dar os seus filhos aos deuses. Mas ele sabia que Deus não iria fazer uma coisa dessa, mas era uma coisa totalmente diferente, porque esse era o Deus Todo-Poderoso. E Deus Todo-Poderoso virou para Abraão e disse assim: você pega o seu filho, o seu único filho. Na verdade, não era o único filho, o outro filho, era o primeiro filho dele, era Ismael. Mas Ismael já tinha ido, né? Agora ele diz: o seu filho, e você vai levar lá no Monte Moriá, você vai pôr a palha, você vai pôr o filho em cima, e você vai matar o filho. Mas o que significava isso? Como que Deus estava pedindo para Abraão sacrificar o filho? Era algo, ele estava acostumado, mas era diferente do que ofertar para os deuses, como eles, naquela época, era um hábito. Ele recebeu isso e ele estava entendendo o que Deus estava querendo falar. Quando Abraão recebeu o filho da promessa, porque a sua mulher era estéril, eles já eram velhos, eles não podiam mais ter filhos, e houve um milagre. A mulher dele, que já tinha 90 anos, passou a gerar um filho e ele já era velho. Tiveram um filho na velhice, o corpo dela foi totalmente transformado para conseguir ter um filho na velhice. E quando o filho nasceu, ele ficou pasmo, ele ficou encantado, ele ficou assim, tão feliz com a bênção que ele teve de ter ganhado um filho, e na velhice, e com tanto sofrimento que ele tinha passado, que ele praticamente idolatrou aquela criança. Ele fazia tudo com aquela criança, ele passeava com a criança, ele brincava com a criança, aquela criança era tudo na vida dele. E Deus estava dizendo: você está passando da conta. Eu te dei o filho, mas você está passando da conta? Você está tendo um sentimento para com esse filho? Além, você está idolatrando esse filho? E você está trocando a glória que é devida a mim para o filho, e o seu filho está se tornando mais do que eu. Então a única coisa que eu vou ter que fazer, pega o seu filho e me entrega como sacrifício no altar. Por que Deus pediu que Abraão levasse o seu filho no Monte Moriá e colocasse o seu filho em sacrifício? Por quê? Por quê? Porque Abraão idolatrava Isaque. Porque nada pode equiparar o amor que nós temos a Deus. Mas nem era equiparado. Ele tinha mais amor a Isaque do que Deus. Ele perdeu as estribeiras. Ele estava ultrapassando tudo o que nós colocamos na frente. Às vezes nós colocamos o emprego na frente. Às vezes nós colocamos o filho na frente. Às vezes nós colocamos os nossos sonhos. Às vezes nós colocamos o namorado, o marido, os nossos objetivos. Qualquer coisa que você colocar na frente é pecado. E sabe o que eu vou falar para ti? Se tu colocar qualquer coisa na frente de Deus, você não vai ouvir a voz de Deus de forma alguma. Você vai ficar cego, surdo e mudo. E você vai ficar debaixo de encantamento. E você vai ficar cego, você acha que está ouvindo a Deus.
Está ouvindo coisa nenhuma? Vocês estão me entendendo? Mas vamos lá no texto da palavra de Deus. Ó. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumentinho, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão, ele estava vendo o que estava acontecendo. Eu fico pensando, Abraão pegou o filho, ele levou os servos junto, e todo o período que eles não tinham carro como nós temos, eles tinham que andar a pé. O que aconteceu dentro das emoções de Abraão? Todo o percurso. Passou milhares de coisas dentro dele. Mas, apesar de passar todas as coisas dentro dele, ele resolveu obedecer a Deus. E aqui no versículo 4 diz: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então aqui, ó gente, a pé, com os servos. Um dia, dormia ao relento. 2 dias, dormindo ao relento. 3 dias, dormindo ao relento, andando com o filho do lado, pensando tudo que ele podia imaginar naquela cabeça. Meu Deus, eu passei dos limites. Deus me deu o meu filho. E agora, eu vou ter que destruir, matar meu filho. O meu sonho está aqui do meu lado. E eu vou ter que entregar esse sonho. E eu que estou errado. E eu entreguei o que eu mais queria. Eu pedi tanto a Deus. E agora eu vou ter que entregar esse sonho. Olha. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. E eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aqui ele está dizendo uma palavra profética de fé. Ele estava sabendo que o que Deus tinha falado é que o filho seria colocado no altar para queimar. Ele iria pegar o cutelo e ele iria, ele próprio iria matar o próprio filho. Iria pôr fogo, ele sabia que ele tinha que fazer isso. Mas apesar dele saber que ele tinha que fazer isso, ele trouxe algumas palavras de fé. Ele diz: nós vamos adorar e nós voltaremos. O que será que passou na mente de Abraão? Ele pode ter pensado: tá bem, Deus, eu posso matar o meu filho, o Senhor quem sabe vai ressuscitar meu filho. Porque eu sei que ele é o filho da promessa, e eu sei que a única forma de ser gerada uma nação, como o Senhor me prometeu, que eu vou ser pai de nações, é que se eu matar o filho, o Senhor vai ressuscitar. Ele pode ter pensado isso. Ele pode ter imaginado qualquer coisa, o Senhor vai fazer um milagre. Aqui diz: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, e ainda pôs o peso sobre o filho que levou a lenha. Sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e ele levava a arma, a espada, a faca e o fogo. E todo o tempo, o filho levava a palha e a lenha. E ele levava, o filho não sabia para que eles estavam subindo. O filho não sabia o que estava acontecendo, mas o que estava acontecendo dentro de Abraão? Ele estava entendendo: pai, me perdoa, pai, eu idolatrei meu filho. Eu passei das contas, eu pus ele como mais importante na minha vida. Eu tinha que ter tido o Senhor como mais importante e eu pus ele como mais importante. Olha, quando Isaque disse a Abraão, seu pai:
Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Ele ainda tirou e não falou com o filho. E ele disse, não, nós vamos subir lá em cima e nós vamos fazer o sacrifício, mas eu sei que a gente tem que levar um cordeiro. Se a gente vai fazer um sacrifício, a gente não pode subir lá em cima, lá no alto da montanha não vai ter cordeiro. Mas ele disse, não, mas Deus vai prover de alguma forma. E quando ele chega lá em cima, imagina, ele chega lá em cima, ele prepara tudo para fazer o sacrifício, como era feito naquela época. E aí ele olha para o filho e pega e fala, filho, por favor. E ele pega o filho e põe o filho e amarra o filho. E eu creio que dos olhos dos dois saía lágrimas. Um olhando para o outro. E ele sabia, saía lágrimas dos olhos deles. E ele sabia, e o filho começou a entender o que estava no coração dele. O filho começou a entender, papai está errado. Eu sei, eu também ajudei. Porque tudo eu falava, papai aqui, papai ali, papai aqui, papai ali. Eu também forcei a barra. E eu pedia tudo, papai, 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 papai. E ele olhava para o filho, e os dois olhavam entre si. E naquilo ali Deus começou a curar a cada um deles. E ele começou a ver, ai meu Deus, eu estou errado, Senhor, e eu sei que eu tenho que matar meu filho, porque eu pequei contra os céus e contra ti, porque o meu filho se tornou mais importante do que qualquer coisa nessa terra. E aí, no versículo 9... chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Ele não teve nenhum momento dúvida do que ele tinha que fazer. A palavra de Deus diz que ele obedeceu completamente a Deus. Ele pôs o filho em silêncio, não tem palavras nesse texto. A palavra, se eles tivessem falado alguma coisa, com certeza a palavra de Deus eles teriam escrito. E ele pegou o cutelo, e ele estava pronto, os dois chorando naquele momento. E ele pegou e ele estava pronto para matar aquele filho que estava ali, naquele lugar. E aí, naquela hora, mas ele pegou para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão! Abraão! Porque naquele tempo, Deus era a pessoa mais importante e Deus falava diretamente com o ser humano. Hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, Deus Pai não fala mais direto com o homem. Naquela época era Deus Pai. Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu holocaustos em lugar do filho. Aqui ele foi testado, Deus viu que ele faria. Agora dele foi testado e Deus aprovou que, independente de qualquer coisa, ele seria capaz de entregar o filho e de matar o filho. Então Deus trouxe o cordeiro. A partir daquele momento houve uma cura no coração de Abraão, houve uma mudança no coração de Abraão, houve uma mudança no coração do filho, e eles aprenderam que não podia idolatrar
um idolatrar o outro. Agora eles sabiam que é Deus que tem que ser glorificado em primeiro lugar. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus diz: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dir-se-á até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor: Abraão! E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão a seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Agora eu quero falar para você que está aqui, em nome de Jesus, e você que está conosco pela internet. Eu estou trazendo algo seríssimo. O maldito coração do homem. Quem o conhecerá? Eu pergunto para você, enquanto nós estamos aqui trazendo essa palavra para Abraão, porque foi nesse momento que Abraão conheceu a Deus. Até esse momento Abraão ainda não tinha conhecido a Deus. Abraão tinha errado e errado e errado. Aqui Abraão se tornou homem segundo o coração de Deus, homem manso. Qual é, na tua vida, o ídolo que está impedindo de você ter o relacionamento íntimo com Deus? É o seu filho? É você mesmo? É o seu trabalho? É o seu marido? É a sua família? É o seu emprego? É o seu sonho? Qual é o ídolo? Eu vou convidar você para ficar em pé. E em nome de Jesus, você está disposto a entregar agora, hoje, como sacrifício na presença de Deus, o seu ídolo? E falar: Deus, me perdoa. Eu estou pronto para matar o meu ídolo. Porém, Deus pode te dar o cordeiro. Pode. Mas Deus pode te tirar o ídolo. Para Abraão, Deus tirou. Não, Deus deu o cordeiro. Mas para mim, para você, pode ser que Deus vai te tirar o ídolo. Eu preciso estar disposto a perder o ídolo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque nem sempre Deus vai pôr o cordeiro. O que eu preciso é estar disposto a entregar a minha vida diante da presença de Deus. E agora, eu quero que você entregue tudo na presença de Deus. E eu vou fazer uma oração. Eu quero que você possa estar repetindo essa oração. E você esteja disposto a pedir que o Espírito Santo de Deus possa cuidar da sua história e da sua vida. Você está disposto? Amém? Então, eu peço agora que você repita. Eu não sei qual é o que está, porque enquanto nós estávamos lendo,
O Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que fala e ensina todas as coisas. Ele falou no seu coração qual é Isaac na sua vida. Então, em nome de Jesus, fala assim: Deus Pai, eu declaro que eu faço uma aliança eterna com o Senhor. Eu estou aqui para declarar que eu estou pronto para entregar toda a minha vida a Ti. Pai, eu quero declarar que Tu és o primeiro, o princípio, o mais importante na minha vida. Te peço perdão por toda a idolatria da minha vida. Tudo o que está dentro de mim, que está impedindo a minha comunhão contigo. Perdão. Eu estou aqui para subir até o monte Moriá e colocar como sacrifício o meu ídolo, em nome de Jesus. Você vai falar qual é o seu ídolo. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 5. Qual é o ídolo que está impedindo a sua vida? Fala com Deus. Deus está te ouvindo. O Senhor está aqui. Qual é o seu ídolo? Fala diante de Deus. O Senhor está ouvindo. Pode ser um vício. Pode ser uma pessoa. Pode ser o seu eu. Fala com Deus. Pede perdão. Fala Deus, eu estou pronto para entregar o meu ídolo a Ti. Perdão pelo meu pecado. Eu não quero tirar a glória que é para o Senhor e colocar em outra situação, em outra coisa. Em nome de Jesus, me perdoa. Perdão pelo meu pecado. Eu me entrego a Ti. Eu entrego. Se eu tiver que perder, eu estou disposto a perder. Em nome de Jesus. Eu estou agora declarando que Tu, Senhor, é o mais importante na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás e seus demônios, saiam da minha vida agora. Em nome de Jesus. Porque a minha vida pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Toda a minha vida está contigo. Agora, Pai, em nome de Jesus. Levanta a sua mão. Pai, eu consagro diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui, aquele que está conosco pela internet. Em nome de Jesus, nós entregamos o nosso ídolo e nós nos preparamos agora, Pai, em nome de Jesus. Nos preparamos para adorar-Te, louvar-Te e ter o Senhor como o mais importante em nossa vida. Senhor, toda a fortaleza do mal seja retirado da vida de cada pessoa neste lugar. Que a Tua glória seja derramada. Em nome de Jesus, e que haja a Tua cura, a Tua santidade e a Tua paz. Que você receba a paz e as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia! Dá uma salva de palmas e glorifica. Aleluia! Deus abençoe. Amém?